Boa tarde, pessoal. Domingo, dia 23 de agosto de 2026. 1900. Estou viajando. 23 de agosto de 2026. Domingão, ensolarado, calor gostoso do Nordeste, né? Calor tropical. E eu vou falar um pouquinho do ano de 1962. Quando teve a emancipação política da cidade de Jataúba, Pernambuco. E até então se passou 64 anos. E Jataúba falta água, que é o básico, falta uma lei municipal que possa regulamentar velocidade, pelo menos na área urbana da cidade. Porque o que se vê nos últimos 64 anos, vamos dizer assim, é imprudência, total imprudência. Motos passando em alta velocidade em porta de escola, porta de delegacia, porta de autoridade. E quando se reclama, às vezes é um filho de papai e mamãe, sabe, aquele empresário, comerciante, vereador, e isso perturba eles. Mas eles filhos, mesmo imprudentes, mas é filho de bacana. E quando você tira os direitos dos outros com o seu, você está errado. Calçada, moto, praças, carro em cima da calçada. Isso não existe. Aí aqui falta uma lei de trânsito, sinalização nas ruas da cidade, como perímetro urbano 20 km. Não tem isso aqui. Então os caras acham que pode fazer de tudo. Estacionar, empinar, fazer barulho, alta velocidade. Isso tem que acabar. Já teve casos, muitos casos, de atropelamento com vítimas fatais. E isso é chato, né? Ninguém tem um membro da família para perder em um acidente de trânsito. Porque tem que ter uma regulamentação de velocidade, sinalização de trânsito, proibir também multar. Porque acho que, infelizmente, o brasileiro ele tem um péssimo comportamento de que só cai em si quando mexe no bolso dele. E não precisava chegar até esse ponto. Porque se existe uma lei nacional em todo o território brasileiro, isso serve para grandes, médias e pequenas cidades, pô. Porque quando você está fazendo isso, você está tirando os direitos de outra pessoa, de uma calçada livre, uma praça para sentar no período da tarde. Então, tudo isso é imprudência do povo no geral, do motorista, do motoqueiro, todos. Então, o que Jataúba falta? Tudo. Água básica, saneamento básico, tem saneamento em algumas ruas, porém, a gente sabe que sempre tem um esgoto a céu aberto, encanação fora da terra. Então é um negócio feito em 1900 e roda quadrada. Por que eu falo isso? Porque nós temos 64 anos de emancipação política e nenhum dos que já passaram no governo tiveram a sensibilidade de crescer, de evoluir, fazer uma obra a nível futuro. Só pensaram no hoje. E nenhum desses pensou no amanhã, no futuro. Porque, por mais pequena que seja a cidade, você passa pelo Brasil afora, sempre tem uma boa sinalização, tem um respeito dentro da velocidade permitida. Então, tudo isso precisa ser cobrado da população. Porque o problema, às vezes, não é o governo em si, mas o povo. O povo que não conhece os limites e, às vezes, não respeita os direitos que os outros têm. Porque quando o meu começa, o seu termina. Quando o seu
começa, o meu termina. Então, tudo isso é cultural aqui. Infelizmente, talvez no estado, em todo o estado de Pernambuco, ou quem sabe no Brasil todo. Mas em grandes capitais existem leis. Leis que proíbe, leis que pune, leis que prende o carro e a moto, porque calçada, que eu saiba até hoje, é para pedestres. E quando se diz perímetro urbano, é um perímetro onde que tem crianças, adolescentes, idosos, escolas, delegacias, Câmara de Vereadores. Então, tudo hoje, se você analisar, em comparar uma cidade grande com a pequena nossa cidade de 17 mil habitantes, está tudo errado. Porque no passado, ninguém teve a sensibilidade de pensar no futuro, no hoje. Há 64 anos atrás, não pensaram no hoje. Mas por que não o hoje pensar no futuro? Às vezes eu vou na reunião da Câmara de Vereador e aponto alguns projetos que seriam muito bons para melhorar, para crescer a cidade, evoluir, para todos terem um conhecimento de que direitos é para todos, não é individual o direito. O direito é para todos. Se eu tenho aquele direito, outros também têm. Se eu tenho o direito de andar em outra velocidade, o que não é o caso, porque não pode, em perímetro urbano, andar acima de 50, 20, 50, no máximo 50 nas vias com mais intensidade de veículo, menos intensidade de veículo, em rodovia. Cruzou a cidade, a rodovia é alta velocidade, só que naquele perímetro urbano tem que ser respeitado o limite de velocidade. Só que nós não temos aqui. Então todo mundo se acha no direito de fazer o que quiser. Aí falta, em algumas ruas, iluminação, pontes que foram construídas desde a primeira rua da cidade, e, no entanto, à noite não tem iluminação. Então, isso é uma crítica que eu faço ao governo de hoje, porém, sobrando um pouquinho de responsabilidade para todos os governos que já passaram. Porque se você tem uma emancipação política de 64 anos, por que não mudou de lá para cá? Por que não evoluiu? Por que não tem essas leis? Não tem essas punições que deveriam ter? Tem que ter. Agora, nós sofremos muito também com, vamos dizer, todas as secretarias, porque nem todas prestam aquele papel que deveria estar prestando hoje ao cidadão de bem. Saúde não está boa. Já teve os governos passados que a saúde era ótima, mas deu uma queda, caiu um pouco o atendimento no hospital, falta profissionais, está faltando em alguns locais, alguns postos de saúde, dentista pedindo demissão por causa da demanda, é muita gente para um único profissional. Só que isso aí é mal planejado a situação. É um planejamento que não pensa no futuro. Você não pode pegar um dentista, colocar em posto de saúde da zona rural e achar que ele vai dar conta da demanda. Não tem como. Tem que aproveitar, pesquisar, buscar mais profissionais para dar um apoio àquele profissional. Porque um dentista para um posto de saúde que tem 100 atendimentos por dia, não dá conta. Isso aqui é em governo nenhum. Então vamos ter a sensibilidade de trabalhar melhor, ter um cuidado, uma visão, diminuir a carência do povo, vamos dizer assim, colocando profissionais para trabalhar e não ficar toda essa demanda para um único profissional. Precisa mudar isso. E para onde? Se a gente quer daqui a 10, 20 anos uma Jataúba melhor, temos que cobrar isso dos governos hoje. Se a gente cobrar para hoje, e o amanhã? A gente toma uma sopa hoje e amanhã não vai tomar nada? Então tem que pensar no futuro, tem que ser projetos futuristas. Infelizmente, na nossa cidade, 8 vereadores da situação e 3 vereadores de oposição. Mediante esse número tão maior da situação como
e em comparação ao menor, que é 3 vereadores da oposição, fica difícil, porque os projetos, se forem favoráveis ao governo atual, aprova. Se for um projeto que o governo atual veja que não é viável, que não vai aprovar. Mas aprovam todos os projetos. A Câmara de Vereador aprova todos os projetos apresentados. Agora cabe o projeto chegar ao governo e ele assinar o documento. Cabe isso. Por que eu falo isso? Porque nós temos que cobrar na Câmara de Vereador melhorias para todos, zona rural, área urbana, todo o município. Jataúba não é só cidade. Jataúba é zona rural, toda a área geográfica. Isso é Jataúba. Então tem que ser tudo para todos. Não tem que ser para um ou outro. Infelizmente, quando esse governo assumiu, tinha já times montados, mas quis desmontar o time para montar outro. Mas esse outro em si, que foi montado entre as pastas, as secretarias, as principais, foi um time sem qualificação momentânea ali, na hora, não tinha qualificação. Foram colocados secretários que só deu gastos para a pasta. É a pasta da saúde, da educação, da assistência social, defesa social, esporte, cultura, lazer e turismo. Tudo isso é prejuízo, porque você não pode ter uma pasta que não trabalha de sintonia com o governo em primeiro lugar e, em segundo lugar, com o povo. O povo cobra em algumas secretarias e não é atendido devidamente como se deveria ser. Não é. Então vamos fazer o quê? Vamos cobrar mais. Esse mês é um mês festivo, para quem gosta de festa, e ao mesmo tempo é um mês político. O ano que, em outubro, já vem as eleições. Então, dia 28 agora, sexta-feira próxima, dia 28, vai começar o TIT na televisão e no rádio. Vai ser o festival de promessas, promessas essas que nós já ouvimos há 4 anos atrás. E as promessas ficou no vento, jogaram no ventilador, não cumpriram nem a metade do que foi prometido. Nós não tínhamos aqui uma guarda municipal oficializada, hoje temos. Parabéns para o governo que oficializou, criou uma Secretaria de Defesa Social e hoje tem uma Secretaria de Defesa Social e uma guarda municipal. Um efetivo não suficiente para toda a Jataúba, todo o município. O que eu cobro hoje da Secretaria de Defesa junto à Guarda Municipal é uma ronda noturna. Uma equipe só para a ronda noturna. Faz um revezamento entre as equipes e faz uma ronda noturna. Porque em Jataúba, depois das 8, 9, 10 horas da noite, acabou. Se tivesse equipe, que a Secretaria e a Guarda me perdoe, mas é difícil você ver uma equipe da Guarda Municipal rondando na madrugada. Não vê. E aqui nós temos, infelizmente, uma cultura atrasadíssima que não evoluiu, que é a cultura do eu faço, eu quero e não estou nem aí. E não é assim. Não é assim. Você não pode aceitar a madrugada toda caixa de som na tua porta de madrugada. Tem horário para isso. Se eu não estiver enganado, é das 11, no máximo até meia-noite. Isso seja o dia que for, porque o pessoal quer dormir, dia seguinte quer trabalhar. Então, isso é falta de cultura, para não dizer falta de educação. Música é bom, relaxa, é gostoso, todo mundo gosta. Só que tem hora e local para tudo isso. Tem madrugadas que ninguém dorme aqui na minha rua. Por quê? Porque é o barulho. É o barulho. O barulho é tanto que quem está ali no meio ali da pracinha, escutando a música, não consegue falar baixo. Fala gritando por causa do som. Pô, peraí. Vamos regular uma altura do som média que dê para você ouvir o seu colega do lado sem precisar gritar, que é uma cultura também que é totalmente praticada aqui na nossa cidade. Infelizmente. Então, tudo isso é o que falta aqui em Jataúba. É uma cultura educacional muito boa, que já era para ter há muitos anos, uma vez que tem mídias
que fica falando o que tem de bom e do melhor. E nós sabemos que é só fanfic. Não tem essa cultura boa que eu estou cobrando aqui nesse vídeo. Não tem um transporte na cidade. O transporte que eu falo, você vai dizer, pô, mas tem Toyota e mototáxi para tudo que é lado. Sim, mas eu estou falando de um transporte coletivo no perímetro, em toda a cidade, fazendo aquele circo ali pela cidade, indo para a cidade vizinha. Não tem. E precisa ter. A gente precisa deixar de ficar 1 hora, 2 esperando um transporte alternativo para a cidade vizinha. A gente precisa ter uma linha de ônibus que possa servir essa sociedade que necessita todos os dias das nossas vidas. Isso precisa ter, mas não tem. Nós ainda temos ruas sem calçamento. Nós ainda temos ruas sem saneamento. Isso não sou eu que estou falando, não. É o povo que fala todos os dias. Esse meu vídeo não é fanfic. É o dia a dia. É as cobranças. É as reclamações. É os vídeos feitos. Recentemente foi criada uma Secretaria de Limpeza Urbana. E nesse mesmo tempo, as reclamações de lixo queimado por aí afora é cheio de reclamações, cheio de lixo queimando. Gente, o que é isso? Além de ter uma empresa responsável pela limpeza da cidade, tem uma Secretaria de Limpeza Urbana que tinha que fiscalizar essa limpeza. Existe um contrato com a empresa para coleta de lixo que elas têm que cumprir com o contrato. Ah, mas o caminhão quebrou. Meu amigo, substitui o caminhão na hora, aluga se for preciso, problemas seus. Mas vocês têm um contrato com a nossa prefeitura que tem que cumprir, que é a limpeza urbana. E tem uma secretaria criada recentemente que é responsável pela fiscalização dessa limpeza. Cadê? Não sou eu, me desculpem que vai ficar chateado do outro lado, que infelizmente é uma cobrança verídica, uma cobrança respeitosa. Eu estou cobrando uma coisa que já fizeram anterior. A criação de uma secretaria que é responsável pela limpeza urbana da cidade. E essas reclamações? É por quê? Estão jogando lixo na rua? O que é isso? Não. Isso daí é falta de fiscalização. Então eu digo, para que criar uma secretaria que não tem responsabilidade, que não tem empenho perante a sociedade de fiscalizar a limpeza? Não era para ter tantas reclamações como tem. Não era. Uma vez que tem uma empresa responsável, um contrato com a prefeitura, a cidade tinha que estar limpíssima sempre. Só que essa limpeza não é só do lixo. Saneamento básico, fossas, que não tem uma estação de tratamento de esgoto aqui. Não tem. Então tudo isso precisa ser criado hoje, para amanhã. Não podemos esquecer o futuro. Nós andamos para o futuro, não para o passado. Passado. Passaram vários prefeitos na prefeitura, assumiram o governo, não fizeram nada? Sim, mas por que não começar hoje para amanhã? Alguém tem que começar, então os vereadores têm que cobrar mais, projetos bons. Esse ano foi cobrado vários projetos, uns fantásticos, só que até agora não aconteceu nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que o dinheiro vem para saúde, educação, transporte, entre aspas, não tem, né? Transporte alternativo não é o transporte municipal. Não é um transporte que o governo deveria ter para o cidadão de bem. Não, isso aí é outro transporte. É o transporte que cada cidadão tem que pagar do próprio bolso. Claro que o coletivo municipal não tem que pagar também. Só que o valor é mais acessível. É por isso que não tem água. Tem a indústria do pipa. Não tem transporte, tem os toyoteiros. Mas não é acabar. Esses são pais de famílias, trabalham há muito tempo nesse ramo, merece ter o seu direito também de ganhar o pão de cada dia. Só que precisa ter um transporte
municipal mais acessível a todos os trabalhadores e quem não trabalha também, pô. Um Toyota daqui em Caruaru, R$ 50. Se você tem que pagar 50 para ir, 50 para voltar, teu orçamento no final do mês não compensa trabalhar em Caruaru. Se tivesse uma linha de ônibus cobrando o quê? Vamos dizer 15, R$ 20 por cada viagem, já seria um preço acessível, não atrapalhava o toyoteiro e nem deixava ele sem o pão de cada dia. Então é por isso que tem que ser cobrados muitos dos vereadores, não só da oposição, como da situação. Porque como a situação tem um número maior, é claro, eles tinham a obrigação de cobrar mais, porque eles estão do lado do governo. Se eles não cobram, o governo não faz. E que eu saiba, quem é o fiscal do povo é os vereadores, perante o governo. Então vamos cobrar mais atenção na saúde, melhorar essa educação, assistência social. Tem algumas coisas que não é aceitável. Eu vou dar o exemplo. A nossa cozinha comunitária é boa, fantástica. O governo Raquel Lira sorteou a nossa cidade no começo em 48 municípios e temos uma cozinha comunitária administrada pelo governo. Boa, muito boa. O problema não é caro, mas tem cidades vizinhas que é apenas R$ 2 o almoço para quem almoça da cozinha comunitária. Por que aqui tem que ser R$ 6? Eu acho que tem alguém está acima do preço normal das cozinhas comunitárias. Nós temos uma cidade vizinha que custa R$ 2. O cara almoça a semana todinha com R$ 10. Olha que coisa linda. Aqui você tem que 60 reais, R$ 6 por dia. Dá 30 conto por mês, quer dizer, são R$ 20 a mais. Então, isso é questão do governo pegar no pé da secretaria e ver o que está acontecendo. Porque isso aí é um dinheiro que vem do governo do estado. A secretaria, restaurante comunitário não é o governo que tem o custeio. Esse custeio vem do governo do estado. Então, tem que ver o que está acontecendo. É a administração? Se for, vamos consultar a secretaria e ver o que está acontecendo. Só que para isso, tem que ser os vereadores a fazer. Porque nós somos apenas o cidadão que paga imposto e o nosso correspondente com o governo às secretarias é o vereador. Então, isso é uma missão para os vereadores, que tem que fiscalizar isso daí. Aliás, isso aí não, tudo. Veja bem, tem um campeonato. Parabéns para quem está organizando. Porém, há 4 anos atrás começou errado. Não souberam fazer a coisa como tem que ser no protocolo. Eu não posso deixar de jogar no campeonato da minha cidade porque eu não voto aqui. Isso não existe. Se eu nasci no município de Jataúba, o campeonato do município de Jataúba, eu tenho o direito de participar. Mas muito que não quis transferir o título, ficou de fora. Aí fica um time com jogadores jogando em 2, 3 times. Claro, em dias diferentes, mas em 2, 3 times. Então, isso é organizado aonde? Isso não é organização, é feito assim do jeito que eu quero e acabou. E não é assim. Tem que ser feito de uma maneira em que todos sejam beneficiados e que não seja uma coisa obrigatória. Porque transferir o título para Jataúba para poder jogar no campeonato está obrigando, pô. E não é assim, esse protocolo está errado. Você é jataubense, nasceu em Jataúba, vai jogar no campeonato e acabou. O cara pode morar em Recife, não estou nem aí. O certo é isso, é regulamentar as coisas aqui no município como tem que ser, não como eu quero. Não é assim. Não é porque eu estou no poder ou mando que tem que ser assim. Não é assim, não. Vamos fazer as coisas direito. Quantos campeonatos nós não temos no Brasil?
E muitos dos times têm jogadores estrangeiros. Qual é o problema? O que deu errado até agora? Nada. Deu tudo certo e dá sempre tudo certo. Por quê? O protocolo é esse. Você é profissional, não importa de que país você seja, você pode jogar nos campeonatos brasileiros. Aí aqui um campeonato municipal só joga se votar na cidade. Não, gente. Não existe, isso é errado, isso aí não é democracia. Isso aí é imposição. Estou impondo que se você quiser jogar, tem que votar em Jataúba. Se não quiser jogar também, é problema seu. Não, tá errado. Vamos mudar isso. Vamos fazer um campeonato ano que vem que não seja ninguém obrigado a votar em Jataúba. Sendo jataubense, pronto. O campeonato não é de Jataúba? Então, nascer em Jataúba tá dentro, meu amigo. Tem tanta gente fora do esporte. Aí você fala por quê? Não se fala nas mídias por aí que o esporte tira o jovem da droga? Entendeu? Então, vamos fazer a coisa certa? Não vamos deixar jovens fora de um campeonato futuro? E quando for fazer esse campeonato, se organizem a ponto de que todos os locais escolhidos para realizar jogos tenham vestiário e banheiro, pô. Tem muito isso aí que o povo vai fazer no mato, as necessidades. E não tem pé de árvore no mato, rolo de papel higiênico pendurado para usar. Não tem. Desculpe a expressão, mas não tem. Não tem. Se não tem, vai dar urtiga mesmo? Não existe isso, pô. Então vamos organizar melhor a coisa para quando realizar um jogo de futebol na zona rural, tenha vestiário, banheiro, mesmo que seja improvisado. Monta a estrutura e lona. Você entendeu? E tem mais coisas que faltam aqui. Faltam alguns bairros sem saneamento. A água não precisa nem falar nada. A Compesa foi privatizada, mas só vai entregar o ano que vem, depois das eleições. Aí coloca, entre a Compesa e a prefeitura, uma empresa para se responsabilizar. Por quê? Para ouvir as reclamações? Porque quando eles querem, vão numa rua que tem uma ligação clandestina, eles cortam em toda a rua. Ué, e quem paga? Ah, mas é clandestina a ligação. Tá, e quantos anos o povo vem pagando sem ter a água, sem ter o serviço prestado? Isso é um crime contra o Código do Consumidor. Está lá, no livro do Código do Consumidor, no PROCON. Se você não presta o serviço, não tem como você cobrar. Se você cobra, você não pode cortar, mesmo que a ligação seja clandestino. Porque se for falar de clandestino, a cobrança também é, pô. Como é que você pode vir na minha casa e deixar uma conta de água se não cai um pingo de água na minha torneira? Nunca. Então como é que eu vou pagar? É uma cobrança clandestina. Se a ligação a cobrança também é, Compesa. Mas recentemente devolveram para a prefeitura, não sei quantos milhões, não sei se milhões, mas devolveram o dinheiro para a prefeitura, pelos tempos que cobraram das repartições públicas. Se cobraram das repartições públicas e devolveram para a prefeitura, estão dentro da lei. Só que o povo que pagou clandestinamente, vamos falar clandestinamente, porque quando é clandestino os caras vão lá e cortam a água. E o pagamento não é clandestino também, não? Se você não tem um produto, não tem um serviço prestado à sociedade, você não pode mandar conta. Os caras vêm, eu queria entender. Eu sei exatamente como é feito isso. Isso é feito uma leitura baseado na leitura anterior. Se o cara tem relógio ou não, a conta vem todo mês. Mas eu sempre falei quando eu estou em rádio, não pague aquela conta. Não tem como processar você pelo serviço que eles não estão prestando. Não existe. Como é que eles vão comprovar que prestaram aquele serviço se nem ligação na tua casa tem? Não pode. Isso é o que está errado aqui. Uma empresa privatizada, só vão entregar o ano que vem. Até lá o povo vai pagando conta. Que eu sempre falo, não pague uma conta de um serviço que você não está sendo beneficiado.
é contra o Código do Consumidor. Procon é contra. Se pagaram para a prefeitura os anos que cobraram sem fornecimento, e o povo? E o povo não tem esse direito também? Mas para o povo não pagam. Porque o povo vê a conta, já corre no banco para pagar. E está errado. Você não pode pagar uma conta de um serviço que não está sendo prestado à sua pessoa, na sua residência. Ah, mas aqui cortamos a água porque é clandestino. E o cobrança? E a cobrança, Compesa? Não é clandestina também? Se não tem a água, a cobrança se torna clandestina também. Se o fornecimento, se a ligação clandestina é tesourada, vamos tesourar também a cobrança da Compesa, pô. É clandestina também. Esse é o problema, porque aqui dentro, hoje, nos dias de hoje, vamos esquecer os 64 anos para trás, porque quem não fez, se já saiu do poder, não vai fazer mais. Então nós temos que cobrar de quem está aqui, mas não esquecendo que toda essa culpa de tudo que falta em Jataúba é de todos os governos que assumiram a prefeitura desde 62. Eu não estou defendendo ninguém. Eu não preciso defender político, partido, grupo político, não preciso nada. Eu não vivo de política, eu vivo do meu trabalho, a minha aposentadoria. É disso que eu vivo. Então eu tenho esse direito de falar isso. Só que eu não estou apontando, fulano foi melhor. Não tem nada a ver. Se fosse melhor, tinha feito alguma coisa. Se não fez, não foi bom. Como todos que assumiram até hoje não foram bons. Esse governo atual, a gente sabe, tenta imaginar, vê a situação do município no dia a dia e tem uma ideia do porquê que está assim. Eu vou só dar uma dica. Eu votei em fulano, não em Beltrano. Se Beltrano manda, é porque fulano deixa. Mas eu votei no fulano, não no Beltrano. Você entendeu? Então é difícil. É mais coisas que faltam ainda. Mas eu estou apontando só os erros dentro da administração através das secretarias. A farmácia do hospital, dependendo do medicamento, não tem. Às vezes falta até uma dipirona, que é triste. Sabe por quê? Porque o governo municipal, estadual e o federal manda dinheiro para a saúde. Medicamento para o paciente é saúde pública. Então como é que pode? Como é que pode uma secretaria de saúde ter um departamento de vigilância sanitária? E a única coisa que eles vigiam até hoje é as cisternas. Porque nós estamos há 4 anos sendo destruídos pela muriçoca e você não vê uma equipe da vigilância sanitária há 4 anos fazendo algum combate às muriçocas que nós temos nesse município e a esses esgotos a céu aberto. Você não vê, cara. Mas o esgoto a céu aberto é problema da outra secretaria. Você, como vigilância sanitária, corra até a secretaria responsável e reclame. Reclame, faça uma reclamação oficial, documental. Esse esgoto aqui precisa ser fechado, precisa ser afundado no solo para não ficar aparecendo, não ficar céu aberto, não ficar essa caatinga. Faça isso. Você, como vigilância sanitária, tem que fazer essa fiscalização. Se o problema do esgoto a céu aberto é de outra secretaria, cobre a outra secretaria, porque tudo o que acontecer de ruim em relação às muriçocas, esgoto a céu aberto, tudo desse gênero de saúde pública vai para cima da Secretaria da Vigilância Sanitária. E vocês existem para isso. E desde que vocês existem, foi pouco tempo que fizeram esse combate às muriçocas aqui no município. 4 aninhos, hein? Que você não vê o carro da fumaça passando nas ruas da cidade. Todo mundo que mora na cidade sabe disso. Vive o dia a dia das muriçocas, dia e noite. Então eu não estou mentindo, gente. Eu queria
eu queria estar mentindo, mas não é da minha índole ficar mentindo, não. Porque o que eu estou falando é tudo verídico. É o povo que passa o dia a dia essa situação. Aí eu pergunto, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária integrada a ela, cadê os empenhos? É só o povo do sapinho que vem na cisterna colocar o remedinho? Então isso é coisas que se cobra na Câmara de Vereador e quem é responsável não está nem aí. Quando eu fiz essas reclamações há 3, 4 anos atrás, falaram que eu estava falando em verdade. Aí se passou 3, está no 4º ano e fumaça sumiu. O carro da fumaça sumiu, a máquina que foi pago 21 mil sumiu, o carro também sumiu, o produto também sumiu. Quer dizer, cara, eu vou cobrar de quem se você é o responsável da coisa? Secretaria de Saúde junto com a Vigilância Sanitária. Tem que ser feito esse serviço, é obrigatório para vocês da Vigilância Sanitária fazer esse combate, essa limpeza urbana, porque isso faz parte da saúde pública. E como vocês são integrados à Secretaria de Saúde, vamos arregaçar as mangas, e fazer o trabalho como tem que ser feito. Mas, toda vez que eu falo isso, machuco alguém lá na Vigilância Sanitária. Me perdoe, querida. Mas é um serviço que você é responsável, é a sua função, só que até agora, nada. Tem outros problemas, tem outros. Tem umas cobranças que, sem noção, eu vou dizer assim, tem umas cobranças ao governo do município sem noção, coisas que não tem viabilidade e não tem condições de o governo assumir uma coisa daquela. Tem muitas. Essa é uma parte dos problemas que tem hoje a nossa cidade. Jataúba falta. Infelizmente, é isso. Falta 2 anos para terminar esse governo. Eu tenho uma admiração por esse governo, porque pela primeira vez é um novo governo, o novo da mudança, da qualificação daquilo outro, e não aconteceu até agora. Aí recentemente o governo apresentou um projeto de lei para o refinanciamento de dívida do município. Refinanciamento em 240 a 300 vezes. Se for mensal, fazendo uma pequena conta, chega a 30 anos para frente. Quem assumir o governo nos próximos 30 anos vai estar pagando essa conta. Mas quem fez? Já está feita ou está para chegar? Porque nós tivemos um período que as festas do município eram só 0,800. Carne à vontade, bebida à vontade. E nesse final de ano que nós estamos agora, muitas das festas que vão acontecer, principalmente a próxima agora, Jataúba Fest, é uma festa municipal. É uma festa criada por esse governo. As outras já tinham, era cultural. Festa do Bode, Festa de São Sebastião, aniversário da cidade, todas essas festas sempre tiveram. Festas religiosas, festas juninas, sempre tiveram. Mas essa Jataúba Fest foi uma invenção desse governo. Agora, está errado o governo? Não. Sabe por quê? Porque o povo gosta. O povo gosta de festa. Falou festa, o povo está animado. Vai. Trabalha de segunda a sexta, semana todinha, das 6 da manhã, às vezes, às 8, 9 horas da noite, para no sábado e domingo ir para a festa. Isso é anticultura. Festa é quando você está esbanjando condições financeiras, condições social, condições humanas, condições de saúde. Aí vamos festejar. Mas, pô, não é essa a situação do nosso cidadão de bem. Infelizmente, nós temos problemas crônicos com nossas crianças e adolescentes,
com nossos de 20 a 40 e muitos de 40 a 60. Infelizmente, eu não preciso nem falar o que, você já sabe. Mas isso é falta de conjuntura entre as secretarias e o governo. Por que eu falo? Não é cabível você perceber, sentir, ver 1, 2 horas da manhã criança pelas ruas e pelas praças. Não tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas de paralela ao ECA tem Conselho Tutelar. O que é isso, hein, gente? Conselho Tutelar. Sabe que eu não estou lembrado do que é isso? O ECA eu estou. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é responsável pela criança e adolescente. A fiscalização junto com pai e mãe. Mas os pais e mães também pecam quando permite que 2 horas da manhã ou 1 hora da manhã as crianças estejam na rua. Ah, mas é que eu estou trabalhando em casa, tá, tudo bem. É teu filho. Não deveria ter hora para ele chegar em casa. Porque quando ele está lá fora, tu nem sabe com quem está, o que está fazendo, o que está fazendo. Tudo isso. Aí você... mas isso aí é fiscalização do Conselho Tutelar. Teve uma política aí que... A política aqui na nossa cidade é o seguinte. Falou em política, é guerra de poderes. É um mostrando que tem mais poder do que o outro. É o outro mostrando que tem mais dinheiro do que o um. Então fica aquilo. Quem está no meio dessa batalha? 2 lados políticos e quem está no meio aqui? O muro humano, o povo, o eleitor. Mas só que nós temos certeza disso, que o que peca mais nessa situação toda dentro do cenário político é o eleitor. Ele se vende muito fácil. Vende o voto e fica 4 anos sem poder falar nada, porque tu não vendeu o teu voto. Quando você vende, você não pode cobrar mais nada, porque ele te pagou no ato das eleições. Olha só que coisa engraçada que ninguém percebeu ainda. Tem as eleições que deveria ser democrática, você votar em quem quiser, mas não, aqui é o contrário. Você vota em quem você foi indicado para votar. Mas por quê? Porque você é beneficiado por alguma coisa. E a política não pode ser assim. Você tem que ser livre para votar em quem você quiser. Mas quando se trata de democracia, é essa aí. É a liberdade de você escolher o seu candidato. Mas você é obrigado a votar. Principalmente aqueles que estão no governo. Trabalhando no governo. Nos governos todos. Tem que votar naquele que o governo indicou. E está errado. Cadê a democracia? Não, aí é ditadura. Você está me indicando para votar uma pessoa que eu nem sequer conheço. Então, é isso que acontece na nossa pequena cidade. Falta conselho tutelar, falta porque a gente não vê eles trabalhar. Mas eles trabalham em silêncio. Poxa, por quê? Não sabiam quando fez inscrição para o conselho que era perigoso? Que houve casos isolados pelo mundo afora? Você sabe disso, então por que você vai se candidatar a um conselho tutelar? Salário? Porque não é trabalhar todo dia. Agora, você é responsável pela fiscalização do dia a dia da criança ou do adolescente. E muitas coisas mais. Só que cadê você, conselho tutelar? Não precisa escancarar na mídia o processo que você está trabalhando, a família que você está trabalhando, porque aqui é outra coisa muito interessante. Tudo o que acontece em Jataúba, ninguém fica sabendo. E quem souber, é proibido de falar. Os crimes daqui é muito engraçado. Não pode se falar o nome, não pode se falar o endereço, não pode se falar o bairro, não pode se falar nada. Quando vai para um repórter policial lá em Santa Cruz, o repórter fica assustado. Ué, me ajuda aí, pô, o que está acontecendo com o Jataúba? Rapaz, o que está acontecendo? O que aconteceu a vida toda. Infelizmente, essa cultura vai sempre continuar, porque ninguém teve a sensibilidade de barrar. Como?
aciona a Secretaria de Educação, de Defesa Social, pede para a Guarda Municipal criar uma equipe para madrugada para fazer ronda. Não precisa estar na rua toda hora parado ali, não. Faz uma ronda de hora em hora pela cidade, vê o tempo que você gasta para toda a cidade, pelo menos para toda a cidade, o tempo que você gasta com uma viatura, e faz de hora em hora uma ronda, que isso às vezes inibe um crime que possa acontecer na madrugada. Só que cadê? Se tem, me perdoem, mas eu não vejo na madrugada, ou depois de X horas da noite, 20 horas por aí, depois que troca o plantão, eu não vejo essa equipe. Segundo as informações, se ligar, os caras vêm. Mas, pô, como é que eu vou ligar? Vem que daqui a umas 2 horas vai acontecer um crime. Não existe isso. Então, se existe a ronda, já é para, numa situação dessa, inibir o crime que possa vir a acontecer. Vamos prever o futuro? Ninguém consegue. Porém, uma ronda pela cidade todas as madrugadas inibe e evita, às vezes, muito crimes que acontecem aqui na nossa cidade. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Mas não se esqueça, viu? Em outubro, temos que exercer a nossa cidadania e votar. Mas que seja um voto democrático. Você vote em quem você quiser. O fulano falou para me votar em tal. Problema dele. Você não está lá na urna? Ele está com você? Não. Então lá na urna você decide em que votar. Agora, já que você vai escolher na hora da urna ali em quem votar, não receba benefício de ninguém, porque você está vendendo o seu voto. E isso não é democracia. Isso é ditadura. Beleza? E quando você vende o seu voto, você perde todos os direitos de fazer cobrança. Tem que ficar 4 anos de bico calado aguentando aquele candidato que você colocou no poder. Não esqueça disso. Venda de voto deveria ser crime. Eles falam que é, mas quem foi punido até agora? Mas que não é democracia, não é. É antidemocracia. Antidemocrático. Então não venda seu voto. Vá lá, escolha seu candidato. Vejam, leiam um pouco sobre a história de cada um, o que fizeram. Não vá nas promessas, porque a promessa é só em outubro. De setembro para outubro. Depois que foram eleitos, eles não vão mais bater na tua porta, não. Porque tu já elegeu eles, eles vão pedir voto de novo? Não. Então não esqueça. Promessas é antes das eleições. Depois das eleições, esqueceram. Por isso que muitos pedem benefício. E não pode também. Deveria ter consciência de que você tem que exercer a sua cidadania e não votar, mas não venda seu voto. Porque isso é ilegal, é antidemocrático. Não esqueça, pessoal, próximos vídeos. Se inscreva no meu canal. J maiúsculo, Melo, com M maiúsculo. Assine o sininho, curta, compartilhe, comente, para sempre que tiver uma publicação nova, você ser notificado. Ou me siga pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um bom domingo, boa tarde e até a próxima.